Beatriz Ferretti conosco aqui agora ao vivo no Jornal Gente, para conversar com ela também sobre a situação do presidente Donald Trump e mais um capítulo da batalha jurídica que ele trava em tribunais, né, Bia? Exatamente, Thaís. Inclusive, sabe em que dia que isso acontece? Na véspera do aniversário de Donald Trump, que amanhã está completando 77 anos. Que presentão, hein? É comemoração no estilo dele, né? É, bem desse Agora jeito. vamos ver, né? Na mídia ele tá, né? Como ele gosta, né? Vaidoso, A mídia como americana sempre. deve estar adorando, né? Azedar um prato aniversário cheio. o aniversário do Trump. Hoje ele vai se tornar o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos da história a ser indiciado criminalmente por crimes federais. A gente lembra que em abril deste ano, Trump foi indiciado por crimes estaduais relacionados à fraude financeira, naquele caso de suborno à atriz pornô Stormy Daniels. Na ocasião, Trump se declarou inocente, disse que é vítima de uma caça às bruxas e dessa vez não deve ser diferente. Só que agora são 37 crimes federais que incluem retenção ilegal de informação, obstrução de justiça e ainda falso testemunho. Ele embarcou ontem para o estado da Flórida, vai comparecer nesta tarde, a partir das 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, num tribunal federal em Miami, para ouvir oficialmente essas acusações perante um juiz. Ele não deve ser preso hoje, não deve ser algemado, mas vai ouvir as acusações, terá as digitais recolhidas e a expectativa é que, assim como aconteceu em abril, também se declare inocente. Esses casos de hoje estão relacionados àquela mega operação do FBI que foi realizada em agosto do ano passado na mansão de Trump na Flórida para acolher cerca de 10 mil documentos considerados confidenciais que ele teria retirado da Casa Branca depois que deixou a presidência dos Estados Unidos. E são documentos com informações extremamente sigilosas sobre o governo norte-americano, que incluem até o arsenal de armas nucleares. Tem informações internas dos Estados Unidos, mas também de outros países, que vão desde o Irã até a Coreia do Norte. Portanto, são documentos sensíveis que, inclusive, foram encontrados até no banheiro da mansão do ex-presidente, que deveriam ter ficado na Casa Branca. Mas Trump teria os retirado de lá, levado para casa e agora deve responder por isso. Dessas acusações mais graves, ele pode pegar por cada uma delas até 20 anos de prisão. E a soma total dessas 37 acusações podem acarretar numa prisão de mais de 400 anos. A gente sabe que no meio de tudo isso, Trump se lançou candidato para a presidência, né? Vai tentar a reeleição nas eleições presidenciais do ano que vem e nos Estados Unidos não tem lei da ficha limpa. Então, mesmo se ele for, agora hoje ele deve ser indiciado, mesmo se for condenado por esses crimes, isso não deve impedi-lo de ser candidato, porque não tem lei da ficha limpa por lá. Agora, resta saber se isso vai afetar ou não a campanha presidencial dele, pelo que a gente viu nas acusações no indiciamento estadual em abril deste ano. Muito pelo contrário, ele até ganhou força por parte da ala do Partido Republicano. Então vamos ver quais efeitos políticos o indiciamento de hoje poderão causar. O Trump, B, nunca se subestima, viu? Ele tem um poder de inverter a situação que é muito dele, né? Muito dessa personalidade. Agora, quando a gente fala, né, de onde que os roteiristas de Hollywood tiram tantas histórias para fazer séries, filmes, etc., na própria realidade dos Estados Unidos é impressionante. Todas as suas explicações, quer dizer, tem um roteiro em cada parte dessa história. Que coisa, um livro, enfim, um filme, é a realidade, né? Na verdade, é a arte que imita a vida nos Estados Unidos. E ele aproveita esse espetáculo, né, Sônia? Tanto que hoje, depois do comparecimento dele, ele vai se entregar à justiça, inclusive vai ser considerado detido, viu? Eu falei, ele não deve ser preso, mas perante ao juiz, né, quando ele estiver ali na corte, durante essa audiência, ele vai ser considerado detido, e isso é muito importante, claro, chama atenção, porque estamos falando de um ex-presidente dos Estados Unidos. Ao final da audiência, ele deve voltar para Nova Jersey e lá, ainda hoje, vai participar de 2 eventos públicos, né? Porque ele é um showman, ele gosta disso. E já que vai fazer aniversário amanhã, vai aproveitar ainda mais. Mas hoje ele ainda deve falar com a imprensa, então vai dar uma entrevista coletiva e, na sequência, participa de um evento para arrecadar fundos de campanha. E não se surpreenda se ele for o vencedor das próximas eleições.
A história é contada pelos vencedores, né? Acontece nos Estados Unidos o que acontece aqui no Brasil também em boa medida. Ontem, por exemplo, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal desencavou uma acusação, desenterrou, né? Ressuscitou um processo contra Jair Bolsonaro de 2003. É aquele que ele foi de uma grosseria impressionante com a deputada Maria do Rosário. Mas é um processo de 20 anos atrás. Né? Então, assim, nos Estados Unidos acontece uma coisa muito, muito semelhante a essa. Né? Eu não consigo imaginar qualquer cidadão, qualquer pessoa mesmo, alguém com a personalidade de Donald Trump, feliz com a situação em que se encontra, né? Enfim, acusado, indiciado, e ali com aquela espada de Damocles sobre a cabeça dele. Né? Ele pode não acontecer nada, como pode, inclusive, ser condenado à prisão e coisas do gênero. Né? Ninguém acredita muito nisso, mas há uma campanha muito forte da imprensa americana para condená-lo, né? E para expor o ex-presidente e tentar diminuir de todas as maneiras as chances de eleição dele. Mas, como a Beatriz explicou, isso só tem fortalecido a pré-campanha do ex-presidente americano. 9h10. E eu me lembro, Cláudio Humberto, da entrevista que nos concedeu... Eu estava lembrando, Pedro, da entrevista que nos concedeu durante o feriado o professor Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional, falando justamente sobre essa questão do Donald Trump, não é? E aí ele dizia o seguinte, primeiro, que é claro que ele não está confortável, o Trump não está confortável de responder a todos esses processos, ninguém ficaria, mas... Para político, sempre existe aquela possibilidade de fazer do limão uma limonada, não é? Então, exato. Esse discurso de que ele está sendo vítima de uma perseguição, de que existe um grande complô contra ele, é algo que tem, sim, uma penetração em boa parte, pelo menos os apoiadores dele. E a gente ainda não sabe naquela zona cinzenta que existe no eleitorado norte-americano, que faz com que haja esse revezamento entre os dois partidos no poder. Ao mesmo tempo, Donald Trump vai ter uma possibilidade de tirar algum tipo de proveito da péssima avaliação que o presidente Joe Biden tem hoje. Então, é aquilo que a Sônia falou, a gente nunca deve subestimá-lo, né? Eu aposto que o Trump vira o jogo. Assim, não sei se preso, mas assim, de alguma forma, do jeito que ele está hoje, ele sai mais fortalecido com o talento que ele tem, assim, conhecendo o Trump como a gente conhece. Mas vamos ver, e exatamente isso que você falou, Thaís, se aproveitando do momento de Joe Biden, que é o pior possível em termos de popularidade na história do governo dele.